E hoje temos para vocês as 7 maravilhas literárias da Lapopete. Vamos a isto. Olá a todos e sejam novamente bem-vindos. Aqui estou eu então para vos apresentar as minhas 7 maravilhas literárias, a convite do Miguel do capítulo M. E espero que tenham gostado de conhecer, na semana que passou, todos os convidados. Eu gostei muito de conhecê-los a todos. Têm páginas muito diferentes e são todos extremamente originais, com conteúdos muito bons. Portanto, espero que continuem desse lado para ver. Então, eu não diria que foi muito difícil escolher as minhas 7 maravilhas literárias. Elas foram escolhidas com base no meu gosto pessoal. São livros alguns mais antigos, alguns mais recentes. E essencialmente foram livros que de alguma forma me marcaram ao longo do tempo. Alguns quando era mais nova, alguns até mais recentemente. Então, sem mais demoras, vamos começar com o meu preferido e que faz parte de uma saga, vocês todos certamente já conhecem, e que é Harry Potter. É uma das minhas sagas preferidas, desde que eu li a primeira vez e até agora continua a ser. E foi um livro que me marcou muito, especialmente porque eu comecei a lê-lo quando tinha a mesma idade da personagem. Portanto, em termos de sentido, portanto, na altura fez todo exatamente porque eu me identificava de alguma forma e sempre gostei muito de tudo o que tinha a ver com magia fantástica e tudo mais. Portanto, não poderia deixar de ficar aqui com Harry Potter. Este é o primeiro livro, não é aquele que eu mais gosto, não é o meu preferido, mas como um todo é a saga e é a minha primeira maravilha literária. Não me vou alongar muito a falar sobre o livro, acho que a maioria de nós já o conhecemos. E para aqueles que ainda não leram, também não quero estar aqui a falar da história e a dar um spoiler. Mas, portanto, aqui fica a minha primeira maravilha literária. Depois, há outros 2 livros que eu gostei muito. Eu li em livro, mas não os tenho. Portanto, eu decidi trazer aqui a capa para vocês verem. E o primeiro é um livro do Dan Brown, que é Digital Fortress. Portanto, este é um livro que tem a ver com questões de vigilância governamental, com o registro informático de dados dos cidadãos e de tudo aí poder ou não ser revelado, e tem a ver com os direitos também à liberdade e tudo mais. Portanto, é um livro que eu diria que se enquadra um bocadinho dentro da espionagem, talvez, da conspiração, e é um dos géneros que eu gosto muito, que é a nível de conspiração e ficção científica também. Aqui fica. O próximo eu também aqui tenho, é de um autor português que eu gosto muito, que é do José Rodrigues dos Santos, e este é A Fórmula de Deus. Ele não é o primeiro, este livro faz parte de uma trilogia, sendo que o primeiro é o Codex 632 e o último, o Sétimo Selo. Portanto, ele faz parte de uma trilogia. Fala essencialmente de um professor, isto é baseado num professor português de História, que é o Tomás de Noronha, e ele é chamado pelo governo iraniano, nomeadamente o Ministério da Ciência, para decifrar um documento que encontraram de Einstein e que possivelmente fala sobre a existência de Deus. Pronto, não me vou alongar muito mais, é um livro muito giro, eu recomendo lerem a trilogia, porque realmente apesar de eles não estarem absolutamente interligados entre si, acaba por ser interessante ler a história num todo. Então, agora vou-vos mostrar a minha próxima maravilha literária. É um livro um bocadinho antigo. Para terem uma ideia, eu ainda não era nascida quando ele foi escrito, nem sequer quando ele foi editado pela última vez, pelo menos esta que eu aqui tenho, e é do Craig Thomas, Wolfsbane. Este é um livro bastante antigo, é um clássico de espionagem, se vocês gostarem do género. No entanto, fica a nota de que é um livro que foi escrito em 1978 ou 1979, não tenho agora a certeza, e que uma parte é passada em 1944 e o resto do livro é passado em 1963. Portanto,
têm que manter uma mente aberta, porque não é um livro de espionagem recente e, atendendo à data e à altura em que foi escrito, pode ter algumas coisas que são diferentes dos tempos atuais. Mas, no entanto, é aqui um clássico. Esta edição é de 1983, é um livro que era do meu pai, eu gosto muito deste género, também de espionagem, e é uma dica se gostarem do género, clássicos antigos, e é um autor fantástico, tem outros livros, portanto também recomendo muito. Seguindo então, este é um livro relativamente recente, eu não sei exatamente quando é que ele é, mas é um livro da Joana Amaral Dias, que é Os Psicopatas Portugueses. E são 13 histórias que têm a ver com alguns registros a nível nacional de crimes e faz uma certa investigação a nível das personalidades, a nível psicológico, a nível criminal, dos autores destes crimes. É um livro que não tem que ler todo seguido, todo de uma vez, porque no fundo ele é um livro documental, diria assim. Tem aqui algumas partes um pouco gráficas, só para terem uma ideia. Tem aqui alguma parte em que fala, tem registro mesmo de fotos e tudo mais. Portanto, se gostarem, eu gosto deste género porque tem a ver com a minha área de formação. Portanto, foi um livro que eu achei bastante interessante. Está bastante bem escrito. No entanto, se vocês forem sensíveis, é um livro que está bastante bem, tem muita descrição, é menos gráfico do que o que é descritivo, mas de qualquer das formas eu recomendo, se tiverem alguma sensibilidade, que se calhar não o leiam, mas se tiverem curiosidade, mais do que sensibilidade, então é realmente um bom livro. Um outro livro que recentemente passou a ser um daqueles que eu mais gosto, e é também dentro de um dos estilos que eu gosto, que é o romance thriller psicológico, digamos assim. O livro não é antigo e é do Javier Castilho, que é O Dia em que Perdemos a Cabeça. É a primeira parte de 2 livros, este é o primeiro livro. E essencialmente analisa aqui um crime e que depois se vem a perceber que está relacionado com outros crimes que foram cometidos no passado de forma semelhante e começam então a ser revelados. O segundo livro eu não posso dizer que tenha gostado tanto como do primeiro. Eles estão os dois extremamente bem escritos, a história está bem fundamentada, está bem desenvolvida. No entanto, o primeiro, é realmente um livro que está muito bom. Eu gostei muito e foi super rápido a ler. Eu li isto em 2 tardes, talvez. Portanto, eu diria que se vocês gostarem mesmo muito e se devorarem assim o livro, se calhar num dia conseguem lê-lo bem. Ele é grandinho, mas lê-se muito bem, tem uma escrita muito fácil, uma leitura também muito fácil e muito rápida. A minha última maravilha, é também um livro bastante recente e é também de uma autora portuguesa, que é a Carmen Garcia, e o livro chama-se A Anos-Luz. Eu adorei. Este é um dos géneros que eu também gosto muito, que é o género fantástico. É um romance distópico e que é passado na zona de Portugal. Aqui não é retratado como sendo Portugal em si, porque este livro é passado muitos anos à frente, portanto é futurista, e tem a ver com viagens interplanetárias e com o voltar ao reinado, digamos assim, aos reinados, e ter que haver então aqui alguma, não diria mistura, mas ter que haver aqui entre reinos de planetas diferentes, ter que haver um casamento, um ajuntamento, digamos assim, dos sucessores, para dar continuidade por uma questão de tratado de paz. Portanto, eu não quero entrar muito em detalhes no livro, porque de facto acho que se eu começar a falar muito, vou falar da história toda e também não quero estar aqui a dar nenhum spoiler, e quero deixar-vos aqui este livro. Este livro é realmente um dos que eu mais gostei, que eu li este ano. Ele subiu rapidamente no meu pódio de livros que eu mais gosto, dos meus livros preferidos, e eu espero honestamente que a autora venha a escrever uma continuação, porque eu acho que houve lugar a isso, que ficou lugar para isso.
se tiverem curiosidade também. Ela é a autora, deixa-me só ver aqui com certeza, do blog A Mãe Imperfeita. Portanto, se calhar alguns de vocês que têm filhos ou assim já estão familiarizados com a autora, mas eu não estava e realmente vi este livro e adorei, portanto recomendo imenso. E pronto, aqui ficam as minhas 7 maravilhas literárias. Eu espero realmente que tenham gostado. Estou também muito ansiosa para ver as 7 maravilhas que os outros convidados nos vão trazer, porque certamente que vão trazer ideias e livros completamente diferentes dos meus, penso eu, e por isso espero que vocês fiquem desse lado também para ver o que aí vem e que também vejam e que sigam o Miguel do capítulo M, que tem um conteúdo também muito bom e muito interessante. E Miguel, mais uma vez, obrigada pelo convite e até à próxima.